Alô, som. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede, estarmos com os irmãos aqui nesta noite para aprendermos da palavra do Senhor. Meu motivo de alegria estar juntamente com a minha família aqui convosco. Esta noite maravilhosa que Deus nos concede, essa oportunidade. O áudio está bom aí atrás, irmãos? Está bem audível aí? Ok. Irmãos, nesta noite nós vamos fazer uso da palavra do Senhor. Uma carta maravilhosa, uma das cartas, para mim, uma carta a mais predileta de toda a Escritura Sagrada. É a carta de Paulo aos Efésios. E eu tenho o maior apreço por essa carta. Maior apreço porque é uma carta mística, uma carta sobrenatural. Assim como todos os livros da Bíblia também, mas aqui trata de uma questão da doutrina da igreja. Eu queria, juntamente com toda a igreja, expor a palavra do Senhor alguns instantes aqui esse tempo que é dado a nós, expor a palavra do Senhor. E como os irmãos já estão sabendo, vou ficar aqui com os irmãos até quando Deus quiser e permitir também que eu fique juntamente convosco. E na oportunidade, se assim também Deus permitir, nós estaremos fazendo conforme a vontade também do nosso dirigente, à disposição do pastor. Assim que for dando a oportunidade, nós estaremos fazendo uma exposição em série da carta de Paulo aos Efésios. Hoje eu vou abrir essa exposição no capítulo 1. E assim, em uma outra oportunidade que me for dada, nós vamos avançando de forma que estudaremos toda a carta de Paulo aos Efésios de uma forma bem minuciosa. Porque eu acredito que o verdadeiro avivamento vem pelo poder da palavra. Não há avivamento se não estiver pautado na palavra. O avivamento sincero, verdadeiro, é o avivamento da palavra. Portanto, eu escolhi esta carta porque para mim é uma carta preciosa. É a principal carta. John Calvino venceu uma carta predileta. John Mackay, que era presidente do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, ele teve uma experiência interessante com essa carta. Ele reavivou a sua fé lendo essa carta. E aos 14 anos ele teve uma experiência mística, o encontro com Cristo de uma forma definitiva ao ler esta carta. Portanto, meus queridos, para mim também é uma carta a minha predileta, é meu livro predileto. E nós vamos ler nessa oportunidade, juntamente com os irmãos, a partir do capítulo 1, versículo 1. Todos já acharam? Amém? Leamos a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Curvem vossas cabeças em nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, nos ensina, Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, Pai, para entregar o Teu Evangelho, a Tua palavra viva e eficaz. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela, como eu já havia falado para os irmãos, ela foi escrita por Paulo. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo, ele passa 3 anos em Efésios. E esses 3 anos que ele passou em Efésios, de lá ele sai para Corinto, capital da província da Acaia. E Paulo, a cidade de Efésios era uma importante cidade do mundo antigo. Comparado com Roma, que era a capital do império, a cidade de Efésios, ela é uma cidade estratégica, tanto no aspecto de plantação de igreja, como no aspecto político, econômico da cidade de Roma na antiguidade. Porque a cidade de Efésios passava-se ali o trigo que ia para a China, produtos que iam para o Egito, passava por aquela região e também por Roma. Então era uma cidade que tinha-se um porto estratégico, e por isso o comércio, o turismo crescia muito naquela região. E aquela cidade, ela se tornou a capital da Ásia Menor na antiguidade, contabilizando mais ou menos 300 mil habitantes. A cidade mais estratégica do mundo antigo. Ali também havia uma estátua da deusa Diana, deusa dos Efésios, uma feminina, uma figura feminina. Depois eu falo para os irmãos por que tem essa estátua ali, e porque a fundação dessa cidade também se dá por mulheres, há 1000 anos antes de Cristo. E ali havia um templo da deusa Diana, um templo de mármore e ouro, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Um templo pomposo, um templo rico, um templo que era muito... havia muita idolatria naquele templo. Mas ainda assim, segundo Efésios 19, a palavra nos relata que a palavra do Senhor de Deus havia ficado em Efésios. Havia a palavra de Deus em Efésios. E desta cidade, a cidade de Éfeso, Paulo também se tornou estratégica no aspecto de plantação de igreja, porque a partir da cidade de Efésios, Paulo fundou igreja em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, a partir da cidade de Efésios. Daí nós percebemos a questão estratégica no aspecto de pregação do evangelho e plantação de igreja no mundo antigo, que era muito importante, a pregação do evangelho. E também é a partir de Efésios que Paulo escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios. É nessa cidade de Efésios, quando ele passa, na sua terceira viagem missionária, quando ele passa ali 3 anos. E também João vai escrever ali o seu evangelho e as suas 3 epístolas a partir da cidade de Efésios. E também Paulo será o primeiro pastor daquela comunidade. Depois ele vai deixar Timóteo e, por fim, João, que passa ali também o resto da sua vida com a mãe de Jesus. Passa ali também o fim da sua vida e é enterrada, segundo alguns relatos históricos, a Maria, mãe de Jesus, é enterrada naquela cidade. Portanto, é uma cidade importantíssima em vários aspectos.
Essa carta é a carta predileta de João Calvino. É uma carta, de todas as cartas de Paulo, é a carta mais eclesiológica. O que é isso? É a carta que fala da igreja. É a carta que fala da fundação da igreja. É a carta que fala do futuro da igreja. É a carta que fala do desenvolvimento da igreja no mundo moderno. Portanto, a igreja, quem é a igreja? Igreja somos nós. E aí Paulo começa o primeiro e o segundo versículo com a sua saudação. Observe, a saudação de Paulo é uma saudação típica dos seus escritos, onde ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, o remetente é Paulo, não há dúvida sobre isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui nós temos o remetente, nós temos o destinatário e também nós temos a mensagem da carta. E é importante observar que em relação aos destinatários, Paulo frisa muito bem que eles têm dois endereços. Nós temos dois endereços, meus irmãos. Nós somos cidadãos daqui de São Luís, mas vamos morar no céu. Por isso que Paulo vai dizer: aos santos que vivem em Éfeso, aos separados que vivem em Éfeso, aquelas pessoas que aceitaram o evangelho, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O endereço terreno e o nosso endereço místico, como fazendo parte do corpo de Cristo. E Paulo relata isso no primeiro versículo, quando ele relata a sua saudação. E no versículo 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 3, meus queridos, até o versículo 14, deixe sua Bíblia aberta. E se você não quiser riscar sua Bíblia, mas faça uma anotação mental, mentalize esses versículos, versículo 3 ao versículo 14, e nós vamos dividi-lo em 3 partes. Nós vamos este texto em 3 partes. Irmãos, este parágrafo é o mais longo da Bíblia, porque ele é uma doxologia. Ou seja, é um hino. Este parágrafo é um hino. Por isso que vocês vão ver depois de cada segmento, na finalização de cada segmento, nós temos um estribilho, que se repete a cada final de sessão. Portanto, dividam aí em 3 momentos, dos versículo 3 ao versículo 6, primeiro momento. Do versículo 7 ao versículo 12, nós temos aí a segunda sessão e o segundo momento. Versículo 13 e o versículo 14, o terceiro e último momento. A saber, no primeiro momento nós vamos ter o quê? As bênçãos de Deus para a igreja. No primeiro momento nós vamos ter as bênçãos de Deus para a igreja. No segundo momento nós vamos ter as bênçãos do Filho para a igreja. E no terceiro momento nós vamos ter as bênçãos do Espírito Santo para a igreja. Os irmãos entenderam, amém? No primeiro momento, as bênçãos do Pai. No segundo momento, as bênçãos do Filho. E no terceiro momento, as bênçãos do Espírito Santo. Percebam que a Trindade está reunida para abençoar a igreja. Interessante falar aqui também para os irmãos, e aqui eu também aproveito e trago um tema para a nossa meditação de hoje, que é de eternidade a eternidade, a igreja sendo abençoada pela Trindade. De eternidade a eternidade, a igreja sendo abençoada pela Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui também eu falo aos irmãos que as nossas bênçãos, as bênçãos da primeira sessão, que são as bênçãos da parte de Deus, elas foram bênçãos dadas em um tempo aoristo, em um tempo em que nenhum verbo consegue conjugá-lo, porque foi um tempo em que só Deus existia. Antes de todas as coisas que viessem a existir, as bênçãos já foram direcionadas à igreja. A saber, versículo 3:
Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que eu encontro? Qual é a verdade que eu encontro neste primeiro versículo? No versículo 3 desta narrativa de 3 sessões. É que bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado a igreja com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais. E assim, versículo 4, como também, aqui eu tenho a primeira bênção da parte de Deus, a primeira bênção da parte do nosso Pai, que é, nos elegeu nele. Aqui eu tenho a primeira bênção da parte de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos separou. Percebam que aí há uma junção de 3 classes gramaticais, que Deus, ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever este momento, a escrever esta frase, Deus, Ele coloca tanto a igreja quanto Cristo de lado a lado. Quando ele escreve, nos escolheu nele. Nos, quem é? Nos quer dizer nós. Aqui é um pronome oblíquo. Nos, nós. Quem? A igreja escolheu. Esta é uma palavrinha, meus queridos. Esta é uma palavrinha que lá no original grego, ela quer dizer exelesato. Sabe o que isso significa? É um aoristo. O que é um aoristo? Um aoristo é um verbo que lá no grego não se conjuga no tempo verbal do nosso tempo verbal. Nosso tempo verbal, que é o presente, no passado e no futuro, não se conjuga. É um aoristo. Por isso que é um exelesato. A palavra escolheu. A escolha de Deus para a igreja, ela não foi nesse tempo presente. A escolha de Deus em relação à igreja foi no tempo passado, numa eternidade em que nada e ninguém existia no mundo. Por isso que é de eternidade a eternidade, a igreja sendo abençoada pela Trindade. Numa eternidade em que nada existia, no tempo, no Kairos, um tempo de Deus, onde só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Deus já havia pensado em mim, já havia pensado em você, já havia pensado em você, já havia pensado em cada um de vocês, e Ele nos escolheu nesse tempo em que nada existia, em que nada era criado. Se não for verdade, eu rasgo a nossa Bíblia. Porque Ele nos escolheu nele. Nele quem? Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Nele, em Ele. Em quem? Em Jesus Cristo. Porque não há salvação, não há outro caminho fora de Cristo. A cruz do Calvário é o caminho que nos leva para o céu de glória. Portanto, aí nós temos a primeira bênção da parte de Deus, a eleição da igreja no tempo em que nada existia, numa eternidade em que só Deus existia. E aí ele continua a carta, versículo 4. Nos escolheu Ele quando, olha o tempo, antes da fundação do mundo. Não tem teólogo no mundo, não tem estudioso da palavra de Deus que vai dizer esse tempo exato, porque esse tempo é um tempo que é mistério de Deus. O que me deixa mais animado com relação a isso tudo é saber que lá na eternidade, numa imensidão cósmica, esse universo observável ele tem 92,5 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ele é muito imenso. E saber que, só para vocês terem uma ideia, o nosso planetinha, quando a gente olha a nossa galáxia, que é a Via Láctea, o nosso planetinha, numa visão, dá para perceber a galáxia, ele se perde. Ele fica muito pequenininho que não dá nem para perceber. Agora imagina você numa extremidade de 92,3 bilhões de anos-luz, o planeta aí mesmo que você não vai ver. Mas Deus, Ele já havia feito um propósito na minha e na vida de vocês. Ele se lembrou de mim e se lembrou de cada um de nós, porque Ele já havia nos escolhido na eternidade passada.
Portanto, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aí eu tenho a primeira bênção da parte do Pai, a eleição. Versículo 5: e nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos elege e Ele também nos adota como filho. Nós somos filho adotivo de Deus. Segundo o escrito de Paulo, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. E na lei romana, o filho adotado, ele tinha os mesmos direitos do pai, ele gozava das mesmas condições que o pai tinha. Portanto, a adoção no mundo antigo era como se o filho fosse biológico, porque gozava de todos os direitos do seu pai. E aí Deus, ele nos adota. E aqui nós temos a segunda bênção da parte de Deus, que é a terceira bênção. Ele nos predestina e também nos adota. Para adoção, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E versículo 6: para louvor da sua glória e graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não há salvação fora de Jesus. Só tem salvação em Jesus Cristo. Porque Ele nos concede gratuitamente nos amados. Na verdade, essa concessão é a aceitação de Deus para com as nossas vidas, mas só há um caminho para essa concessão, que é a cruz do Calvário. Você pode procurar outros caminhos, mas só existe um. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que estava acontecendo na cidade de Colosso era algo que queria derrubar essa verdade. O gnosticismo, que era uma heresia muito comum no tempo antigo, e que hoje ela existe também, essa heresia existe, só que tem uma outra roupagem. O gnosticismo, ele acreditava que Cristo era o caminho, mas não era o caminho, era um dos caminhos, era apenas um éon. Havia outros éons, ou seja, éons, outras formas de se chegar à felicidade. Havia outros caminhos de se chegar a Deus. Cristo era apenas um caminho. Por isso que Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso que na carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer que a última bênção da parte de Deus, Ele nos concedeu, Ele nos aceitou gratuitamente no amado. Portanto, a aceitação, a cruz, Cristo é o único caminho que leva à salvação. A Bíblia, meus queridos, ela é um livro que aparentemente nós vamos pensar que tem algumas contradições. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia é um livro completo. Se você for ler os livros de outros manuscritos de outras religiões, por exemplo, o Bhagavad Gita do hinduísmo, que também é um compêndio muito grande, muito religioso, onde há mais de 33 milhões de deuses. O Bhagavad Gita é tão complexo. A leitura é tão complexa, tão confusa, que não há um encadeamento lógico. E as suas profecias, elas não se cumpriram. O único livro sagrado, onde todas as profecias, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e outras ainda se cumprirão, é a Bíblia Sagrada. Por isso que eu aceitei a Jesus. Isso não é algo, uma força de expressão. É algo que a filosofia, é algo que a história, é algo que a arqueologia, é algo que a ciência comprovam. Os fatos narrados na Bíblia são provados pela ciência positiva. O que me dá a credibilidade de que nós estamos pregando a verdade. Amém? E aí no versículo 6, Paulo encerra esse primeiro momento. Para louvor da sua glória. Percebam, aqui há uma curiosidade interessante. Tu que é músico, tu sabe que
o irmão aqui também que é músico, né? Vocês sabem que na composição, no hino, há o estribilho, não é? Não tem um estribilho? O que é o estribilho? É aquela frase que se repete no fim de cada estrofe, não é isso? Aqui é o hino, aqui é louvor. Interessante que aqui Paulo começa essa carta louvando a Deus. É uma doxologia, é o hino a uma divindade. Essa divindade é Deus. Ele começa louvando e depois ele vai orar. Sabe por que ele vai orar? Porque é tanta bênção que a gente não conhece as bênçãos de Deus. E ele vai orar justamente dizendo: Senhor, fazer com que eles entendam as bênçãos da parte da Trindade para as vossas vidas. Isso será um outro momento que eu vou expor esse segundo capítulo. Então, é uma doxologia, e aqui ele encerra a primeira estrofe. Para louvor da sua glória, versículo 6. No versículo 12 também ele vai dizer: para o louvor da sua glória. E no versículo 13 ele também vai dizer: em louvor da sua glória. Encerrando os 3 momentos, as 3 sessões, a saber, da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Portanto, as bênçãos do Pai: eleição, predestinação, adoção e aceitação. Vamos repetir? As bênçãos da parte do Pai: eleição, predestinação, adoção e aceitação. A igreja pode repetir comigo as bênçãos da parte de Deus. Primeira, eleição, predestinação, adoção e aceitação. As bênçãos da parte de Deus. Aonde que aconteceu essas bênçãos? Na história presente? Na eternidade passada. Agora, as bênçãos do Filho é na história presente. É na história, a partir do momento em que Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a partir do momento da criação do cosmo, a história, ela vai, o tempo ele vai começar a existir para nós. A partir da criação. Lembre-se, meus queridos, isso aqui é importante salientar, porque a carta de Paulo aos Efésios trabalha com um aspecto temporal. Quando eu falo de eternidade, a eternidade trabalha no aspecto temporal, tanto no kairos como no aspecto cronológico. A partir da criação, a partir do versículo 1 de Gênesis, a partir da criação, a partir do princípio, até o juízo do trono branco, nós temos a história positiva. Nós temos a história real e palpável. E é nessa história real e palpável, Josué, que Cristo vai dispensar as bênçãos dele. O Filho vai dispensar as bênçãos dele para a igreja. Porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo vai consumar. Amém? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo vai planejar na glória. Amém? Vocês entenderam? Irmãos, quando eu prego essa palavra eu fico todo arrepiado, porque é o poder de Deus. A gente sente o poder de Deus na nossa vida, porque é uma carta que eu amo, principalmente esse primeiro capítulo, porque é o mistério de Deus para nossas vidas. Nós somos o corpo místico, meus queridos, nós somos o corpo místico de Cristo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Sabe o que é isso, irmãos? Nós somos templo da divindade. Irmãos, quando começarmos a entender isso, a nossa vida ela será outra. Isso é maravilhoso. Você habitar o Logos, olha só, o verbo que se fez carne, a maior humilhação da história. A maior humilhação de Deus, o verbo que se fez carne, ele habita dentro de você, Joca. Ele habita dentro de você, Josué. Através do Espírito Santo, ele habita no corpo da igreja. E aí, a partir do versículo 7, as bênçãos de Cristo, do Filho, no qual temos o quê? Nós temos o quê, igreja? A redenção. Quem que nos redimiu? Cristo. Cristo nos redimiu.
Portanto, de cara eu vejo logo a primeira bênção de Cristo. De cara eu vejo logo a primeira bênção do Filho. E redenção aí, olha só, essa palavra aqui, redenção, lá no grego é apolutroses. Apolutroses. Como é que é a palavra? Apolutroses. Como é que é a palavra? Apolutrose. Sabe o que isso significa, meus queridos? Essa palavra é um livramento mediante o pagamento de um preço. É um livramento. O que é redenção? A primeira bênção de Cristo é um livramento mediante a um pagamento de um preço. Qual foi o preço? Qual foi o pagamento? O teu sangue era capaz de redimir a humanidade? O teu sangue era capaz de redimir a humanidade? O seu sangue era capaz de redimir a humanidade? Não existe riqueza no mundo capaz de redimir os nossos pecados. A nossa redenção foi cara. Por isso que você é herança de Deus. Você é a coisa mais valiosa que tem na face da terra para Deus. Apolutroses quer dizer livramento mediante um pagamento de um alto preço. E aí ele continua dizendo, no qual temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Cristo foi um valor muito alto. E nós temos que valorizar isso em nossas vidas, pregando o evangelho, levando as boas novas e dizer para esse mundo que Cristo também quer salvá-lo. Sangue de Cristo nos livra de todo o pecado. Portanto, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Olha só, primeira coisa que ele faz, ele nos redime, ele nos compra. Paulo, quando escreve esta carta, há um contexto histórico. Isso aí é uma regra da hermenêutica, meus irmãos. É uma regra áurea da hermenêutica. É quando você for ler a palavra de Deus, é você não ler a palavra trazendo para a tua realidade. Nós estamos em um espaço e um tempo diferente. Espaço e tempo diferente. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em um espaço e um contexto totalmente diferente. Se você for querer interpretar a Sagrada Escritura, trazendo para o teu contexto, isso aí é aplicação, é outra coisa. Você aplica. Mas se você for interpretar a palavra trazendo para o teu contexto, você pode incorrer em erros e heresias. Aí o que eu vou fazer? Eu vou levar para o contexto histórico. Eu tenho que estudar a história, a cultura, as religiões da época. Eu tenho que estudar o contexto histórico e cultural da época. E Paulo, quando está escrevendo esta carta, deveria muito bem estar passando na mente dele nessa hora que ele fala que no qual temos a redenção, porque a redenção é uma compra, é um preço alto pago a um escravo, porque no tempo antigo a cidade de Jerusalém possuía mais de 60 mil escravos. 60 mil escravos. E esses escravos, eles ficavam no mercado. Eles ficavam à venda assim no mercado, como você vai aqui na feira do bairro de Fátima e você compra banana, me dá uma dúzia de banana. Aí você pega a banana e leva para casa. Os escravos ficavam no mercado, Joca. E lá no mercado passavam as pessoas. E olhavam os escravos. Me dá esse aqui. Quanto é esse? Eu vou levar para mim. Vamos embora. Vai trabalhar lá na lavoura. Vou levar esse aqui também. E é assim que era. Os escravos, eles eram vendidos. Mas havia também aqueles que compravam os escravos para torná-los livres. Parece com o quê? Nós éramos escravos. Cristo nos olhou, pagou um alto preço e nos tornou escravo. O que foi que Cristo fez? Você está salvo, você está livre, você está livre do pecado. Lá no capítulo 2, olha só a comprovação dessa passagem. No capítulo 2 há uma comprovação da redenção de Cristo.
para torná-los livres. O que diz lá? E vos vivificou, estando vós mortos em nossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, escravo do pecado. E aí ele continua dizendo: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. A nosso destino era inferno. Nunca bata no seu peito: eu sou melhor na casa de Deus, porque você não tem nada, eu não tenho nada. A minha salvação é pura obra da graça de Cristo. Que o nosso merecimento era o inferno. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 6, no versículo 7, pelo qual temos a redenção, a compra, pelo sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui eu já tenho duas bênçãos da parte do Filho: redenção e remissão. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Os irmãos me permitem eu tirar aqui o paletó, irmãos? Está muito quente, eu posso tirar? Então no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 9, e desvendando-nos o mistério da sua vontade. Agora eu vou chamar a atenção para os irmãos para essa passagem bem aqui. Que mistério era esse que Cristo nos revelou? Que mistério era esse? Eu tenho a primeira bênção, redenção. Tenho a segunda bênção, remissão. A terceira bênção, revelação do mistério. Que mistério era esse? Eu falei para vocês sobre a história da criação até o juízo do trono branco. Irmãos, os orientais, as religiões orientais, o hinduísmo, o taoísmo, o shintoísmo, o budismo, todos esses ismos, todos esses sistemas filosóficos e religiosos orientais, eles encaram o tempo como sendo um tempo cíclico, um tempo cíclico, onde há uma sucessão de mortes e renascimentos. Daí a doutrina da encarnação, ou da reencarnação. A pessoa morre e renasce, e fica nesse ciclo. Se a pessoa faz o bem, o espírito é aperfeiçoado, até chegar isso aqui é conhecido como a roda de Sansara no hinduísmo, né? Roda de Sansara, em que fica girando nesse ciclo interminável de morte e renascimento. Esse é o tempo. O mundo não vai se acabar, isso aqui vai continuar. As pessoas que vão morrendo e vão se aperfeiçoando, vão nascendo e vão se aperfeiçoando e vão morrendo. Se a pessoa não for se aperfeiçoando, ela morre e vai regredindo em espírito. Essa é a teoria a ideia do tempo cíclico, muito comum no Oriente. Mas nós não entendemos assim, e não é assim que a Bíblia explica. A Bíblia fala na consumação dos séculos, na plenitude dos tempos. Portanto, a concepção, de acordo com a Bíblia, é uma concepção não cíclica, mas sim linear, onde eu tenho começo, lá no Bereshit, no princípio, eu tenho o meio, a plenitude dos tempos, quando Cristo morre, e tudo se converge para a morte de Cristo na cruz do Calvário, e eu vou ter também o final. Onde é o final desse tempo? Juízo do trono branco. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. Eu tenho o começo, a criação. Eu tenho o meio, a morte de Cristo na cruz. Eu tenho o fim,
que é o juízo do trono branco. A história presente, ela vai ter um fim. Esse tempo, ele vai ter um fim. Portanto, esse mistério, ele foi revelado. Para quem? Para a igreja. Que mistério foi esse? O mistério da inclusão dos gentios na nova sociedade de Deus. O evangelho permitiu que tanto os gentios quanto os judeus formassem uma nova sociedade, através de Cristo, através da morte de Cristo na cruz. Que sociedade é essa? A igreja. E esse mistério, ele não fora revelado na antiga aliança. Esse mistério só foi revelado por causa de Cristo. Quando ele morre na cruz, ele revela esse mistério para a igreja. Por isso que nós pregamos o evangelho, para a salvação das almas, para a formação da igreja, o corpo de Cristo que vai morar no céu. Portanto, essa é a terceira bênção, da parte do Filho, a revelação do mistério. Aí no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Portanto, é uma unidade étnica futura, e será maior e mais maravilhosa. Não será agora destinada a só um povo, mas todos aqueles que aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador, para formar uma igreja, para formar uma sociedade na eternidade futura, o qual será selada e penhorada pelo Espírito Santo. Nós somos a igreja lavada, porque nós éramos gentios. Gentios não é só grego, não. Gentil é também aquele que não é judeu. Todo aquele povo que não é judeu é considerado o quê? Gentil. Aí eu tenho igreja, eu tenho gentil mais judeu igual igreja. Era um mistério que estava oculto. Era um mistério que estava escondido. E aí, continuando a palavra do Senhor, versículo 10: de fazer convergir. Como é que está aí na tua tradução, Josué? Versículo 10, de fazer convergir. Também fazer convergir, está dizendo isso? Fazer convergir, né? Vocês estão vendo essa expressão aí, gente? Fazer convergir? Vocês estão vendo? Vai chegar um tempo. Eu não falei da eternidade onde Deus abençoou a igreja? Não falei? As bênçãos da parte do Pai numa eternidade passada, as bênçãos da parte de Cristo na história presente, e aí vem as bênçãos na eternidade futura. Versículo 9: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que isso significa? Essa palavra fazer convergir é uma palavra rara, é uma expressão raríssima no grego, e tem vários significados, tem várias conotações. Anakefalaio, que quer dizer condensar no resumo, quando o tempo histórico volta a se fundir na eternidade. Vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar. Essa história presente, essa história positiva, palpável, em que nós sentimos a variação do tempo, essa história vai acabar. Quando? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, depois, quando vivermos na eternidade futura. Portanto, o que o versículo 9 está dizendo? Versículo 10: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. 11: nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aqui nós temos a quarta bênção da parte do Filho. Nós fomos feitos o quê? Herança. O que vai acontecer? Lá nas bodas do Cordeiro,
quando nós seremos arrebatados, e que não está longe esse tempo, quando nós formos arrebatados, e quando nós chegarmos lá no céu, Deus Pai vai entregar a igreja para o Filho e dizer: filho, está aqui a sua herança. Por que é herança? Por que nós somos herança? Por que nós fomos feito herança? Porque Cristo pagou um alto preço sobre nossas vidas. Porquanto, versículo 11, nele digo, no qual fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí no versículo 12, ele encerra a segunda sessão, que são as bênçãos da parte do Filho, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo. Recapitulando, as bênçãos do Filho, as bênçãos de Cristo na história presente é redenção, remissão, revelação e nos tornou herança. 4 bênçãos. 4 bênçãos. Quais foram? Redenção, remissão, revelação do mistério e nos tornou herança. E aí nós vamos para a última sessão para encerrar. As bênçãos do Espírito Santo. As bênçãos do Pai na eternidade passada. As bênçãos do Filho na história presente. Aonde Cristo morreu? Não foi no tempo presente? Não foi nessa história? Nós podemos até contabilizar há quantos anos ele morreu. Se nós tivéssemos nascido nesse tempo, talvez nós contemplaríamos a sua face. Portanto, era nessa história presente. Agora, nós vamos expor a última sessão, que é a sessão das bênçãos do Espírito Santo. E aí ele continua escrevendo. Versículo 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui eu chamo a atenção para a igreja. Quando você prega a palavra, aqui tem uma coisa interessante que é o objetivo do evangelho, a tríade do evangelho. O que é a tríade do evangelho? Ouvir, crer e selar. Qual é a síntese do evangelho? Ouvir, crer. No momento que eu creio, eu entrego a minha vida e o Espírito Santo me sela. Essa é a síntese do evangelho, conforme o versículo 11. Versículo 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados. Portanto, pregue a palavra. Não tente convencer com seus artifícios oratórios. Quem convence é o Espírito Santo. Se vier alguém na igreja, convide-o, mas não seja chato. Tem igreja que tem pessoas que são chatas, querem forçar o outro a se entregar a Cristo. Não é assim. O poder do convencimento não está nas nossas mãos. O poder do convencimento está para quem? O Espírito Santo da promessa. Só convide. Se a pessoa não quer, abençoe essa pessoa, Deus te abençoe, mas a palavra não volta vazia. Portanto, meu querido, aqui eu tenho a primeira bênção da parte do Espírito Santo, selo. Nós fomos selados. O que é o selo? O que o selo representa? Quando ainda existia a carta, porque ainda existe carta, eu acho que ainda existe carta, hoje é tudo pelo computador, mas quando no tempo da carta, para a carta chegar ao seu destino, nós íamos onde? No correio, não era no correio? O que eles faziam no correio? Selavam, não é isso? O selo representa uma segurança de que a carta chegará ao seu destino, não é isso? O
selo é uma herança fenícia para Israel. O selo é uma herança fenícia para Israel. O que acontece com os fenícios? A Fenícia, quando ia comprar madeira, eles chegavam, né? Os emissários chegavam na Fenícia, e aí eles chegavam lá e diziam: olha, eu quero separar umas madeiras, eu vou levar umas madeiras. Aí você separava as melhores madeiras, mas essas madeiras, sabe o que acontecia? Elas eram seladas. O selo representa a propriedade de segurança. Aí os fenícios selavam essa madeira e depois mandavam os seus secretários virem buscar. E quando chegavam lá, a madeira estava toda separada, com o selo da Fenícia. Esse selo geralmente era um brasão, era um anel, era algo do tipo que poderia representar uma segurança de que aquela madeira já foi reservada. O que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Ele faz o quê? Ele nos sela. Ele nos sela. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus não nos comprou. Nós não fomos comprados. Não foi pago um alto preço. Nós estamos aguardando só quem? Ele vem buscar. Mas enquanto ele não vem buscar, eu estou o quê? Selado. O diabo pode tentar o que for na tua vida, o quanto ele quiser, mas ele não consegue te derrubar, porque você tem o selo da promessa. Ele chega perto de você, mas essa madeira já está separada. Era o que acontecia quando aqueles que iam, os retardatários, chegavam para buscar aquela madeira. Não, essa madeira já está separada, ela está selada. Tu não está vendo o selo? Tu não está vendo o selo? Essa madeira já foi paga, meu querido. Essa madeira já foi separada. A igreja já foi separada. A igreja já foi selada. A igreja já foi comprada. Já foi pago um alto preço. E nós só estamos esperando o Espírito Santo da promessa nos levar ao céu de glória através do arrebatamento da igreja. Tu tem o selo da promessa. O Espírito Santo está em você, meu querido. O Espírito Santo está em você, minha querida. É selo. Nós não enxergamos, mas nós sentimos. A primeira bênção da parte do Espírito Santo: o selo, segurança, proteção, propriedade exclusiva, autenticidade, legitimidade. Quando a gente compra café, não tem um selo de pureza, a BIC, não tem? Por que aquele selo de pureza? Por quê? Porque aquele selo de pureza nos dá a garantia que aquele café é legítimo. Não é verdade? Quando a gente olha um crente com o selo do Espírito Santo da promessa, esse é legítimo, esse é crente, porque ele tem o Espírito Santo da promessa. Portanto, o selo também tem essa conotação, tem essa característica de autenticidade e legitimidade como um verdadeiro filho do Espírito Santo, um verdadeiro filho de Deus. E para encerrar, meu querido, a última bênção da parte do Espírito Santo, versículo 14. O qual, primeira bênção, selo. Segunda bênção, o qual é o penhor da nossa herança. Até quando, Josué? Até quando? Versículo 14. Ele é o penhor. Até quando, igreja? Até o resgate. Olha só isso aqui. Além do Espírito Santo nos selar, ele vai ser a garantia de que Cristo vem nos buscar. O que é o penhor? O penhor é a primeira parcela de uma compra, onde se dá a garantia da conclusão do pagamento. Cristo não comprou? Cristo não já pagou? Ele não prometeu vir buscar? Se eu for na Caixa Econômica, deixar essa minha aliança, olha, eu quero deixar essa minha aliança como penhor. Me dá aí um dinheiro. Aí eu levo o dinheiro. O penhor é a garantia que eu vou voltar. O penhor, o anel, o ouro que eu deixo na Caixa Econômica,
Ah, se ele deixou o anel é porque ele vai voltar. Se ele deixou o Espírito Santo, é porque ele vai voltar. Amém? O Espírito Santo está aqui. Você está entendendo? Você está compreendendo? A igreja está compreendendo? O Espírito Santo está aqui. Se o Espírito Santo está aqui, Cristo vem buscar a sua igreja. Portanto, te prepara, meu amado, te prepara, minha amada, que a qualquer momento, no soar da trombeta, nós seremos arrebatados daqui. Essa promessa é uma garantia. O selo do Espírito Santo foi feito penhor em nossas vidas. É a garantia que nós seremos arrebatados, nós seremos arrancados dessa terra para morar no céu. Ele vai voltar. Assim como eu também voltaria para pegar minha aliança na Caixa Econômica, se eu, que sou um ser humano passível de erros, voltaria para resgatar minha aliança, que representa algo muito importante para mim, imagina Cristo para com a sua igreja. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que a qualquer momento, meus queridos, isso aqui vai ser só, vai virar uma tapera. O Cosmo não vai estar mais aqui, o coral não vai estar mais aqui, Josué não vai ser preciso vir para cá. Josué, tu não vai ser mais preciso estudar, meu filho, tu não vai ser mais preciso dirigir esse culto, meu filho. Nós vamos deixar esse fardo pesado, nós vamos deixar a tristeza para trás, nós vamos deixar esse calor para trás, nós vamos deixar as angústias para trás, nós vamos deixar a pandemia para trás, nós vamos deixar o vírus para trás e viveremos eternamente na presença de Deus. E aqui eu concluo a nossa mensagem. Você está preparado? Você está preparado para morar no céu? Essa pergunta serve para mim. O que eu tenho feito para morar no céu? O que você tem feito para morar no céu? E com essa pergunta eu termino a minha exposição. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Numa outra oportunidade, na próxima oportunidade, nós vamos seguindo aí a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós trabalhamos, expomos o hino. Na próxima exposição, se Deus permitir, com a autorização do nosso dirigente, com a autorização do nosso pastor, nós vamos expor a oração de Paulo. Portanto, quais são as bênçãos do Espírito Santo para encerrar? Selo e penhor. Um abraço no coração de todos. É um prazer estar junto com os irmãos. A paz do Senhor. Amém. Obrigado.